Eu posso até ter durante o ano vários meses com um DRE negativo ali, tá? Isso acontece, isso é normal, tem farmácia que acontece isso. Mas se eu não tiver um controle de caixa correto e não tiver um controle de capital de giro correto, a chance de quebrar a empresa é muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho capital de giro, eu começo a faltar recurso para pagar alguns fornecedores, principalmente fornecedor que é a maior conta. E quando isso acontece, Viane, vem um efeito em cascata, né? Olá, eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em varejo farmacêutico, e este é o canal da Farma Contábil. Aqui você encontra conteúdos que descomplicam o dia a dia da sua farmácia. No programa de hoje, capital de giro. Você já ouviu falar? Com certeza. Mas você sabia que muitos empresários não sabem quanto precisam ter de capital de giro para manter a farmácia? Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada. Para falar sobre esse assunto, capital de giro, novamente aqui no programa comigo, prazer é enorme em contar com ele, Adriano Chinetes, da Gestão Farma. Adriano, muito obrigada novamente por vir ao Descomplica. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Viviane, e vamos mais uma vez aí passar conteúdo e conhecimento para o varejo, que é fundamental, né? Isso é muito bom, e isso agrega muito para nós e para o pessoal de forma geral do varejo aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre capital de giro hoje. Pois é, vou contar essa curiosidade. A gente colocou no Stories da Farma Contábil uma pergunta: você sabe quanto precisa ter de capital de giro? Todo mundo respondeu que não, Adriano, não sabe quanto precisa ter de capital de giro. Aí a gente chamou você para descomplicar esse assunto. Começa explicando para a gente o que é capital de giro na farmácia. Viviane, se a gente pensar em capital de giro, né, o próprio nome, né, já fala, capital de giro é o que eu tenho para manter valores financeiros, para eu manter o giro eficiente financeiramente da farmácia, são situações básicas, né? O que eu tenho que pagar de fornecedor, despesas, impostos, enfim, tudo que eu tenho que pagar no dia a dia, ou dentro do período mensal, dentro da farmácia, eu tenho que ter um valor de crédito financeiro para isso e um pouquinho mais, né? Por que esse pouquinho mais? Para qualquer eventualidade financeira, como uma queda de venda, um aumento de inadimplência, eu tenho ali um capital de giro sustentado que possa fazer com que qualquer problema que apareça não interfira no operacional financeiro da farmácia, como, por exemplo, uma inadimplência aí, ou eu acabo não pagando um fornecedor, me freia na compra e isso acaba ocasionando enormes problemas no dia a dia de venda da farmácia. Então, o capital de giro é o que a gente precisa ter financeiramente para manter ali a operação financeira da farmácia no dia a dia em ordem. E como faz o cálculo desse valor, de quanto precisa ter por mês, por exemplo? O legal, sim, né, Viviana? Você começou a fala falando da pergunta aí no canal da Forma Contábil, né? Se a gente pegar, teoricamente, que a gente lê muito na parte contábil, né, alguns estudos financeiros, a gente vê várias situações teóricas com relação a capital de giro. Eu já li que qualquer empresa deve ter 3, 4 faturamentos de despesa como capital de giro. Eu já li que Muita empresa deve ter coisa! isso, eu já li Nossa! que empresa deveria ter 3 a 5 faturamentos de capital de giro. Então, você imagina uma farmácia vendendo 1 milhão, ela tem que ser 5 milhões ali de capital de giro para trabalhar. É um pouco irreal, mas é que algumas teorias falam, né? Se a gente pegar a teoria contábil, ela fala assim, ó, a gente precisa ter um ativo circulante menos o passivo circulante, e isso tem que ser um crédito, né? O que é? A gente não vai entrar muito em questão técnica, né? Porque a gente gosta muito de falar a linguagem, Viviane, da farmácia. Mas o que seria ativo circulante? É o dinheiro de caixa, o estoque de alto giro, uma aplicação financeira, tudo que eu tenho de ativo financeiro que eu possa usar ele de forma muito rápida. Então, eu tenho o ativo circulante, paralelo a isso, eu tenho o passivo circulante, que é o que sai, que são as despesas fixas e variáveis, os fornecedores, os impostos que eu tenho que pagar. Então, se eu pego o ativo menos o passivo, é o crédito que eu deveria ter ali de sobra para ter um capital de giro. Um exemplo, vamos imaginar que eu tenho 50 mil de ativo circulante, eu tenho 30 mil de passivo. Meu capital de giro é 20 mil. 20 mil é o suficiente? Depende. É aí que é o grande X da questão. Por quê? Quanto que a gente deve ter realmente de capital de giro para manter a operação da farmácia sem risco, né, sem risco de qualquer eventualidade e para ficar tranquilo ali no dia a dia, né, financeiro da farmácia. Para a gente fugir um pouquinho dessa questão
essa questão teórica, né? Ficar falando de ativo, passivo, que isso é uma questão muito contábil, e muita farmácia, Viviane, né, não tem esse conceito, não entende esse conceito, até não tem esses números na mão. A gente gosta muito de falar um pouco assim de capital de giro, levando em consideração alguns riscos que a gente vê as farmácias, né, as farmácias, principalmente as farmácias independentes, alguns riscos que a gente vê no dia a dia acontecendo. Primeiro risco que a gente vê muito, né, que acontece durante um ano em qualquer farmácia. Existem meses, né, que a gente tem queda nas vendas. Normalmente, quando eu tenho uma queda na venda, eu tenho uma queda na entrada de receita. E normalmente as minhas obrigações, despesa e fornecedor não caem na mesma proporção. Então, o primeiro item, né, que a gente fala para ter um capital de giro em relação a riscos, que são 4 situações, eu falo que são quedas de vendas, né, a gente vai explicar um a um certinho, os 2 principais funcionários, que eu teria que ter uma rescisão que custaria mais caro para a farmácia, tá? A questão de repente, uma inadimplência. Tem muita farmácia independente hoje, né, Viviane, que tem convênio com empresas, que se de repente a empresa não pagar dentro do mês, traz um problema absurdo para a farmácia. Por quê? O valor de venda é muito alto. E isso, de um ano para cá, principalmente com questão da pandemia, ocorreu muito isso. A gente viu muita farmácia passando dificuldade, porque tinha venda para algumas empresas a prazo, e a empresa simplesmente não pagou. E a Isso farmácia não. acontece com. Desculpa te cortar, mas me ocorreu agora. Será que isso acontece também com quem tem o programa Aqui Tem Farmácia Popular, que Também depende dos acontece, porque pagamentos do atrasa. governo? Acontece. Então, assim, se a gente pegar aqui os 4 riscos que a gente fala, né, que são quedas na venda, de repente uma rescisão aí que a gente não estava esperando, do funcionário que de repente faz algum tempo que está com a gente na farmácia, e isso custa para a farmácia financeiramente. A questão aí de aumento de inadimplência, algum parceiro nosso que não paga, uma questão de uma farmácia popular, dependendo de quanto a farmácia vende na farmácia popular. E uma questão, Viviane, que eu acho que é uma das principais hoje, que é fundamental, que é a falta de planejamento correto de compra e pagamento de fornecedores. Por quê? Porque hoje o fornecedor para a farmácia é a maior conta financeira. Hoje, em média, de cada R$ 100 que uma farmácia paga, né, R$ 70 acaba sendo o fornecedor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, com essas 4 situações, porque são 4 situações de riscos. Qualquer uma dessas que a gente não tratar de forma correta, acaba ocasionando, dentro de um mês ou de um período, um desembolso extra para a farmácia, que se ela não tiver um capital de giro preparado para prevenir esses riscos que pode acontecer, ela vai sentir financeiramente, não tem como, tá? Ela vai acabar Isso pode sentindo. até quebrar a empresa, não pode, Adriano? Viviane, Dependendo do valor. existe uma fala, eu não sei de quem que é, não é minha, existe uma fala que no dia a dia a gente vê que é muito, muito correto. Um DRE negativo não quebra uma farmácia. Um fluxo de caixa desorganizado e uma falta de capital de giro quebra qualquer negócio, entendeu? DRE, lembrando, é aquele demonstrativo de Isso, resultados. demonstrativo de resultado. Então, assim, eu posso até ter durante o ano vários meses com um DRE negativo ali, tá? Isso acontece, isso é normal, tem farmácia que acontece isso. Mas se eu não tiver um controle de caixa correto e não tiver um controle de capital de giro correto, a chance de quebrar a empresa é muito grande. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho capital de giro, eu começo a faltar recurso para pagar alguns fornecedores, principalmente fornecedor que é a maior conta. E quando isso acontece, Viane, vem um efeito em cascata, né? Porque se eu não consigo arcar com a minha obrigação de pagar um fornecedor, eu começo a ter restrição de crédito. Quando eu tenho restrição de crédito, eu tenho nível de estoque diminuindo. Quando o nível de estoque diminui muito, eu tenho ruptura. E quando eu tenho ruptura, eu acabo perdendo venda. E aí começa a ter Aí é um... quando o cliente entra na loja e tem aquela sensação assim, nossa, essa loja tá estranha, tá vazia, tá. Isso, Aí, assim, os produtos ficam mais espaçados na prateleira, né? Fica uma coisa é, estranha. Isso pode ser até um indicativo de que tá faltando capital de giro na empresa, né, isso, Adriano? exatamente. Porque é normal hoje, Viviane, é muito normal, tá? Quando o pessoal, o gestor de farmácia, né, farmácia independente, começa a sentir um pouquinho de problema no caixa, o primeiro intuito é falar assim, eu vou comprar um pouquinho menos para ver se eu alivio o meu caixa, porque o fornecedor é a maior conta. A segunda maior situação é adiantamento de cartão, né? Que eu coloquei Eu aqui para ia a te gente falar perguntar sobre isso, se vale a isso. pena
fazer antecipação a gente chama de antecipação de recebíveis, né? Você antecipa o que você... Vale a pena fazer isso para ter um capital de giro? Eu vou falar já sobre isso, tá? Tá Já. Eu só queria passar esses quatro processinhos de risco que a gente falou de capital de giro. Eu sei que vai tomar um tempinho nosso, mas eu queria dar um exemplo numérico, para o pessoal entender um pouquinho como que funciona isso e como ele poderia fazer dentro da farmácia dele, tá? A gente falou em queda de venda. Hoje, o que a gente gosta de fazer no trabalho, né, no processo de consultoria que a gente faz com os clientes? Durante o ano, existem alguns meses que a gente recua a venda. Então, vamos imaginar que eu peguei a farmácia da Viviane e eu detectei que durante o ano, eu tive 3 meses que eu tenho queda brusca de venda, tá? Então, eu peguei ali que, nesses 3 meses, eu verifiquei que eu tive em torno de 20 mil de queda de entrada de receita. Então, peraí, já que eu tenho uma estimativa, um histórico, que todo ano eu tenho 3 meses que eu tenho aqui uma queda de 20 mil de receita, eu vou lá e já guardo esses 20 mil. Peraí, eu tenho que ter 20 mil aqui por causa de queda de venda. Aí, durante o ano, né, existe a troca de funcionário, isso é normal, mas eu sempre tenho aqueles 2 funcionários que estão mais tempo comigo, que se de repente eu tenho que dispensá-lo, eu vou ter que ter um recurso financeiro extra para isso. Então, eu vou lá e pego que esses 2 funcionários para fazer a rescisão me custaria 15 mil reais hoje. Eu tenho que pegar e guardar esses 15 mil reais junto com os 20 mil reais. Foi para 35 mil reais meu capital de giro. Aí vamos imaginar que eu tenho ali uma empresa que eu vendo, sei lá, eu vendo para a prefeitura, né? Eu vendo para a prefeitura de tal cidade, eu vendo ali em média 30 mil reais para ela. Se ela não me pagar, dentro do mês eu vou ter um problema sério financeiro, porque a minha venda é significativa. Então, como o meu maior parceiro de venda a prazo é 30 mil reais em média, eu tenho que pegar 30 mil e colocar ali paradinho, né? Colocar com esses outros 35 mil. E a quarta, que eu acho que é o principal, é entender durante o ano, Viviane, quantas vezes no mês a gente pagou de fornecedor além da capacidade que a farmácia deveria pagar. Vamos imaginar, era para eu pagar 100 mil e eu coloquei para pagar 110 durante 3, 4 meses do ano. Isso acontece porque existe negociação extra, existe uma comprinha extra demanda, eu quero aumentar meu nível de estoque, isso é normal, isso acontece, mas isso tem que estar programado. E aí vamos imaginar que a gente somando todos esses processinhos, deu lá, sei lá, 65 mil reais que eu teria que ter capital de giro. Então eu tenho que pegar isso, né, e falar assim, bom, isso aqui é o mínimo que eu tenho que ter na minha conta corrente como capital de giro para prevenir risco de queda de venda caso ocorra e caia a minha receita. Se eu tiver alguma despesa extra com rescisão, caso ocorra, que é um desembolso alto, caso o meu principal parceiro de compra, que compra comigo a prazo, caso ele não me pague, então eu tenho aqui isso já planejado, e aqui pontualmente algumas compras que eu faço, que eu coloco para pagar, além do que o caixa, seria o padrão de caixa, eu também tenho um valorzinho separado. E aí muita gente pergunta assim para mim, mas Adriano, isso não é um fundo de reserva? Eu entendo fundo de reserva, né, que é diferente de capital de giro, quando a gente tem lá um recurso guardado e eu uso ele para o que eu quiser, Viviane. Aí eu tenho fundo de reserva, eu quero mudar a fachada da loja, eu vou lá e mudo. Aí eu tenho fundo de reserva que eu vou usar para trocar o aparelho tecnológico da farmácia, vou colocar tudo computador novo. Então, assim, quando a gente fala em capital de giro, eu penso em risco, tá? E o risco fala assim para mim, ó, levando em consideração esses 4 riscos, eu tenho que ter no mínimo 65 mil ali, sempre na minha conta corrente, para que caso aconteça isso, eu vou ter um recurso financeiro suficiente para cobrir esse problema. É claro que dificilmente vai acontecer esses 4 riscos no mês só, né? A gente não vai, de repente, cair a venda de forma significativa, eu vou mandar o cara embora, eu vou ter uma inadimplência maior com o meu principal parceiro e eu vou colocar para pagar fornecedor mais, né? Olha que às vezes o cara tá lá no inferno astral dele, né? Isso, Vai que tá mas dando assim, tudo errado e acontece. isso, mas assim, se a gente pensar em grau de risco, né, que pode acontecer e pode interferir o processo financeiro da farmácia por maior desembolso do que a entrada de receita, é, e eu acho que é uma linguagem fácil da farmácia entender, é ter, assim, essa análise de capital de giro, levando em consideração esses 4 riscos básicos que ela pode ter, né? Queda nas vendas, se eu tiver que dispensar 1 ou 2 funcionários que custa mais caro para mim hoje, de repente, se um parceiro meu não me paga, ou algumas compras que eu faço que além da minha demanda normal, eu vou ter que pagar isso, caso eu venda ou não, eu vou ter que pagar.
Então, se a gente tiver bem alinhado isso e trabalhar esses valores de forma correta, é um valor mínimo que a farmácia tem que ter de capital de giro ali para que, caso ocorra financeiramente, ela não vai sofrer no dia a dia. Gente, uma consultoria gratuita que o Adriano tá dando aqui para vocês. Então, deixa o seu like, compartilha com todo mundo essa entrevista aqui do Adriano e comente, porque isso é super importante até para o YouTube entender que o canal é relevante para você. Adriano, quero voltar na questão da antecipação dos recebíveis com os cartões de crédito. Isso daí é uma pegadinha. Tem gente que perde muito dinheiro. Vale a pena antecipar para fazer capital de giro? O primeiro passo, Viviane, que aí eu acho que as farmácias pecam muito quando já parte para a antecipação, né, dos recebíveis no cartão. Existe hoje taxas realmente baixas para fazer isso. Existem algumas operadoras que nem cobram taxas para você antecipar isso, mas você acaba ficando amarrado com ela de certa forma, porque você antecipou e você está amarrado. Só que sabe qual que é o principal problema, antes de responder a sua pergunta, Viviane? É que esse pessoal, ele trata o efeito fazendo isso e não trata a causa do problema. Não adianta eu simplesmente pegar e antecipar o que eu tinha para receber lá e não entender o porquê isso está Por acontecendo. que está faltando capital de giro, né? Isso, exatamente. Essa é a principal falha que a gente vê hoje no varejo independente. Então, não adianta a gente pensar em tratar o efeito e não tratar a causa do problema, tá? E outra, não adianta a gente adiantar esses recebíveis se eu não tiver um fluxo de caixa muito bem controlado, né? Porque se eu não tiver um fluxo de caixa controlado e não tiver essas informações ali na ponta da agulha, eu vou imaginar que eu vou receber certas situações ali na frente que eu não vou receber. E aí eu faço algumas contas para pagar, que às vezes o que eu vou receber não vai ser o suficiente. E aí eu faço essa antecipação imaginando assim, resolvi meu problema. Não, você causou mais um problema na sua empresa, por quê? Primeiro, porque você não tem controle. E segundo, porque você não está entendendo por que você está ficando sem capital de giro. Entendeu? Tanto que a maioria das farmácias, quando faz esse processo, ela não consegue sair sozinha. Por quê? Porque ela não consegue controlar os números dela. A maioria das farmácias, né? A gente pega, muito cliente que a gente começa a trabalhar, que a gente chega e, eu tenho adiantamento de cartão. A gente só consegue reduzir isso ou parar com esse processo de adiantamento regulando, né? Primeiro entendendo por que está faltando recurso financeiro, ajustando a compra, ajustando o vencimento, o prazo de compra dentro da realidade da farmácia, que ela suporta, né? Que muita farmácia não mede isso hoje. Então, o fato, Viviane, de repente, de fazer o adiantamento ou não, o primeiro passo que eu falo para a farmácia ficar atenta tenta entender primeiro o porquê isso está acontecendo, né? Para depois tentar saber se esse remédio é o correto. Eu, particularmente, eu acho muito mais tranquilo trabalhar, pegar um capital de giro e colocar uma parcela fixa para a farmácia pagar. Eu incorporo isso no custo dela mensal, né, na despesa Você dela está falando mensal. de pegar em um empréstimo? Isso, exatamente. Porque quando eu faço a antecipação, se a farmácia não tiver muito bem estruturada, não tiver um setor que cuide disso e controle isso que está acontecendo com o cartão, você fica imaginando algumas coisas que podem acontecer de entrada de receita e que às vezes não acontece. E quando eu pego um capital de giro, eu vou lá e falo assim, eu quero 20 mil de capital de giro e vou colocar 23 prestações de R$ 1.000, eu incorporo isso na despesa, eu tento fazer um planejamento de ajuste de venda para que me dê 1.000, 2.000, R$ 3.000 a mais de lucro para cobrir essa despesa extra que eu coloquei por algum tempo, só que isso está controlado, eu sei o quanto eu vou pagar e eu tenho um montante para tentar resolver o problema, a causa do que tá ocasionando a falta de capital de giro. Eu simplesmente pegar um crédito que eu tenho lá na frente, trazer para o presente aqui, para o valor presente, e começar a usar sem entender o que está acontecendo, é um risco enorme para a farmácia. Tá? Muita farmácia acaba se estrepando aí financeiramente, por quê? Porque não consegue entender esse processo. É culpa da farmácia? De certa forma, sim, mas também existem muitas situações, Viviane, atrativa hoje, né? Financeiramente falando, atrelado ao cartão. Então, o pessoal que não tem uma gestão adequada, né, e até pelo sufoco, né, que está passando no dia a dia, pega essa situação que é um pouco mais fácil, só que, infelizmente, trata o efeito e não trata a causa. Daqui a pouco estava adiantando 10, passa a adiantar 20, passa a adiantar 30, passa a adiantar 40 mil de cartão e não resolveu o problema. E a hora que a gente vê lá na frente, o buraco está tão grande que aí fica difícil de sair.
entendeu? Então, É aquilo, a antecipação do cartão de crédito, ela é muito fácil, muito acessível, e isso, aquilo vira uma bola de neve. Então, eu já conheci empresas, né, já conversei com empresários que tinham a antecipação dos recebíveis já programada, já era automática, então ele não precisava nem pedir, aquilo já ia isso. caindo na conta dele, só que ele não se dava conta de que ele estava perdendo por conta dos juros que se paga, por conta disso. Nossa, esse assunto assim rende aqui. Olha, gente, eu fiz uma entrevista com o Adriano, vou colocar o link aqui em cima sobre processos, garanta resultados com processos eficientes. Você se lembra, Adriano? Quem lembra? Muito legal essa entrevista. Vou colocar o link aqui para você também assistir. Adriano, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu, Descomplica. eu que agradeço aí, precisando, Viviane. Fique à vontade em me chamar e vamos aí ficar na cabeça desse pessoal do varejo farmacêutico aí, vamos fazer gestão, vamos fazer gestão, vamos fazer gestão. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe o like, compartilhe, inscreva-se, ative o sininho, tudo aquilo que eu peço em todos os programas. Eu te vejo no próximo. Tchau.